eu estou, né, trabalhando nesse mercado já há 36 anos. Então, eu comecei lá atrás com 14 anos, eu fiz Senai, né, pela primeira empresa que eu trabalhei, que foi a CBC, Companhia Brasileira de Caldeiras, e lá praticamente eu aprendi tudo que eu sei até hoje foi na CBC, que é uma empresa multinacional do grupo Mitsubishi, japonesa, e lá eu fiquei 14 anos trabalhando, passei em todas as áreas até parar na área comercial. E um belo dia, né, um amigo que trabalha aqui novamente, o Alexandre Kazunotomi, ele saiu da CBC e veio trabalhar na engenharia da Asvotec. E eu já estava bem descontente, né, com tantos anos de trabalho, formado, e eu queria viver novos ares. E calhou de o Alexandre Kazu me ligar e falar: Adriano, tem uma vaga de orçamentista na Asvotec, e eu pensei em você te indicar, eu não pensei duas vezes, falei, vou, quando que eu vou, e é agora que eu vou. E eu vim, fiz a entrevista, passei, e para minha surpresa, para ganhar o dobro que eu ganhava lá na primeira empresa, foi um momento bem dramático para mim essa mudança, porque eu quase apanhei da minha mãe, de verdade, porque eu estava saindo de uma empresa do qual ela me colocou no Senai, e eu trabalhei 14 anos com carteira assinada, 10 quilômetros de casa, e ia vir 1 hora de estrada para poder assumir, né, uma profissão de orçamentista na Asvotec, sendo que eu dava aula à noite, porque eu sou formado em matemática e eu tinha, né, meus alunos lá em Jundiaí, na cidade que eu morava, para poder lecionar. Então era uma agenda muito apertada, então eu acordava bem cedo, vinha para cá, trabalhava o dia todo como orçamentista e voltava para dar aula à noite, que ia o período até 11 horas da noite todos os dias. Então foram anos bem corridos assim nesse propósito. Na época que eu vim para a Asvotec, eu não tinha a visão mercadológica que hoje eu tenho, né? Eu saí de uma empresa, da qual a única que eu trabalhei, e vim trabalhar numa empresa familiar que tinha um foco mais voltado a equipamentos de combustão e não equipamentos de EPC como a CBC. A CBC ela fabricava equipamentos completos que envolviam montagem. A Asvotec também tinha, mas era bem menor. Então, assim, eu não conseguia naquela época ainda ter uma visibilidade da Asvotec, do tamanho da proporção, né? Ela era conhecida no mercado com uma linha específica da área de combustão, né, que era muito forte. Eu sempre ouvi falar, a Asvotec fabrica queimador, a Asvotec é boa em flare, mas eu não tinha ainda aquela visibilidade que eu tenho hoje da proporção que a Asvotec tem, no nome que ela tem dentro do mercado nacional, tá? Até internacional. Então, lá em 2018, eu vim para cá para trabalhar nos sistemas de levantamento de custo, elaborar preço e elaborar proposta técnica e comercial, né, dos produtos de caldeiraria, de vasos, trocadores, do qual era a minha experiência. E na época eu fui colocado no departamento de orçamento lá em 2018 e com uma vontade assim imensa, né? A hora que eu vi a área comercial da Asvotec, eu conheci o Vitor, eu conheci o Camilo, eu conheci o Leonel, eu conheci o Zé Arnaldo. Eu olhava aqueles caras e falava, cara, eu tenho que trabalhar ali. Só que não era tão simples e tão fácil assim. Hoje eu entendo perfeitamente, né, que são os processos. Mas ser jovem, moleque, com uma ambição, quero trabalhar ali, e eu não consegui chegar ali na posição do qual, porque era muito pouco tempo, eu tive 1 ano só de trabalho de orçamentista e já queria galgar a área comercial de vendas. E eu acabei saindo justamente por isso, porque eu recebi um convite de fora para ser o vendedor de uma concorrente da Asvotec na época. Aí uma pessoa me ligou e falou, Adriano, eu tenho uma vaga aqui que é de vendedor técnico, lá. Tá bom, e acabei saindo por causa disso, tá? Né? Mas eu entendo hoje perfeitamente que não era o time, né, de eu estar na posição de vendas da Asvotec naquela época. O pessoal tinha, né, as suas características, eu não julgo, né, se as pessoas eram isso ou era aquilo, porque é o tempo de cada momento de cada um, da vivência de cada um. Então, assim, cada um vive a sua época, né? E nunca me passou pela cabeça, nunca, que eu voltaria para a Asvotec depois de 14 anos. Eu vou voltar aqui ainda, vou trabalhar, né? As coisas foram acontecendo naturalmente, sabe? E parece assim, no meu sentimento assim, de Adriano Meirelles, o desenho é escrito. Ele vai se cruzando conforme o tempo para você chegar num determinado momento que é o teu lugar de passagem. Para mim é isso, assim, sabe?
Nada forçado, nada, não, vou lá, não, tudo natural. Lá em 2014, eu já estava numa outra empresa, em uma outra posição, aonde teve toda a repercussão, né, da Petrobras no mercado, que foi a Lava Jato. Então foi um momento muito difícil, muito triste para quem trabalhava em indústria de base, igual eu sou criado dentro da indústria da caldeiraria pesada. E aí em 2014, a Jaraguá, que é a empresa que eu trabalhei, sai de um momento de topo do mercado e vai para uma quase falência nesse ano. E eu saio de lá para ir trabalhar numa outra multinacional alemã, que é a Kiefer, em Contagem. Meu filho pequeno na época ainda, um diretor que saiu me chamou e falou: Adriano, vamos trabalhar comigo. Fui para Kiefer, fiquei um ano em Contagem, em Macaé e Rio de Janeiro, morando em 3 lugares, né? 3 hotéis eu morava. Né? Então, foi um ano também bem complexo, eu resolvi voltar. E nessa minha volta, eu fui convidado, né, pelo Lohan na GEA, que era uma outra empresa que eu trabalhei logo que eu saí da Zotec. Foi minha segunda passagem pela GEA. Fiquei 6 meses só porque não gostei e fui convidado para assumir a Jaraguá, do qual eu tinha saído há 1 ano e meio. Né? Eu já era o gerente comercial, o Álvaro, o dono, me chamou e falou: Adriano, reestruturei, eu quero que você venha trabalhar comigo novamente. Fui. E nisso foi legal porque a Jaraguá tinha uma licença de uma empresa chamada Hitrick, que hoje está aqui na Zotec. E a Jaraguá perdeu essa licença, né? E para a Zotec. A Zotec é quem estava fabricando os equipamentos da Hitrick. E eu estava pela Jaraguá pegando os equipamentos da licença da Zotec. E foi numa dessa que o Christian falou: opa, né? Ele me chamou, falou: vamos conversar? Foi em setembro de 2017. Fomos tomar um café lá na padaria suíça. Foi o primeiro café que eu tomei com o Christian. Ele falou: você tem que vir trabalhar comigo, tá pegando os trocadores. Eu falei: não, até então a licença é sua, mas o mercado é open. Entendeu? Então, é aquela história, né? Quem chega primeiro bebe água fresca. Realidade. A guerra comercial, a briga comercial não é diferente para qualquer segmento que eu vejo aí, né? Seja ele na indústria gráfica, na química, petroquímica, no óleo e gás, na sorveteria. Quem chega primeiro vai beber água fresca. Então, foi nessa aí que o Christian me chamou para conversar e foram aí 3 reuniões praticamente até a gente acertar a minha volta aqui em janeiro de 2018, tá? Então, bem legal, foi bem legal. Eu topei. Eu tinha fechado um acordo com o Álvaro Garcia para voltar a estruturar a Jaraguá em 2016, 2017. Falei para ele que ficaria 2 anos, no mínimo 2 anos com ele, e eu cumpri os meus 2 anos, a minha palavra, antes de vir e assumir a frente da Zotec aqui em 2018, né? E eu também tinha um lema que eu coloquei para mim mesmo. Como eu trabalhei em 3 multinacionais, né, 2 alemãs e uma japonesa, foi muito boa a experiência que eu ganhei, foi muito bom o aprendizado que eu tive, mas eu prometi para mim mesmo que dali para frente eu não trabalharia mais em multinacional. Eu queria trabalhar numa empresa familiar. É totalmente diferente. É mais o calor humano, a sensibilidade, a humanização das pessoas, a recepção das pessoas, o amor que as pessoas têm uma pela outra é diferente. Então aí eu volto no tempo da casa da avó, né, que reunia a família com 8 irmãos. É a empresa familiar. Eu não vejo que eu encontrei desafio. Eu encontrei ambiente para trabalho aqui na Zotec. A empresa é muito familiar, a empresa muito unida, as pessoas muito humanizadas, as pessoas com vontade de querer fazer. Isso foi o legal para mim, assim, ó, porque eu não tive a dificuldade que eu tive na Zotec em outras empresas, por exemplo. Ah, mas Adriano, não teve nenhuma dificuldade? Pô, teve, mas não do ponto de chegar igual a outras empresas que a gente trazia o projeto e, não dá, não queremos, não, aqui não, acho que não dá, mas vamos ver, vamos sentar, vamos conversar, vamos abrir. E foi assim que foi quebrando as barreiras aqui na Zotec. Teve sim aquele gelo de primeira, não sei, a gente sempre fez aqui o aço carbono, equipamento grande, mas esse daí que você está trazendo é um processo diferente, é um mercado diferente, mas a gente foi se unindo, a gente foi conversando, a gente foi realizando, a gente foi sentando, e assim, o mais prazeroso para a gente que está na linha de frente, né, do mercado, a gente está tirando ali, tentando achar o inimigo, aquele
puta batalhão por trás de você também armado e mandando bala junto com você. Não tem preço. Não tem preço. A galera compra junto as ideias. A estruturação da área comercial lá em 2018, para mim, sim, foi um desafio. Tá? Por quê? Eu trabalho há 35 anos na área. Como diretor comercial, eu tinha 2 anos e já vim para cá como diretor. Então, era meu 3º ano como diretor comercial à frente das operações de uma indústria de base, uma indústria pesada. Então, olhei para a área comercial, eu não tinha sala, o Christian me colocou numa célula junto com todos os vendedores, sendo o diretor, eu sentei do lado de todo mundo, eram 4 que sentam ali, vocês já viram, né? Acho que o Alisson viu. Eu sentei ali, eu não pedi nada, ele também não falou nada, falou, você vai sentar ali, eu também, beleza. Peguei minha mala, comecei a ir para a rua e buscar negócios e trazer negócios para a Azotec diferente do que ela tinha. Quando eu cheguei assim, o meu primeiro olhar era concentração muito forte em um único cliente, que era a Petrobras. Aí aquilo lá me arrepiou, porque a indústria de bens de capital sobre encomenda no Brasil, lá atrás, 1960, Cobrasma, Nordon, John Leto, Badone, IESA, Confab, Usiminas, Caldeiraria São Caetano, é a mesma. Concentração única de pipeline de projetos em um único cliente. Então, o cliente fechou a torneira, parou a operação. Eu olhava e falei, cara, isso aqui tem que ser perenidade, né? Do pai para o filho, do filho para o neto, do neto para o bisneto. Eu acho que, pelo menos eu sinto essa diferença aqui na Azotec como empresa familiar. Isso aqui vai passar de geração para geração. Eu não sinto aquela, sabe, de empresas que... Não, é de geração para geração. Eu falei, cara, isso aqui tem que ter perenidade. Para perenidade tem que ter diversificação do mercado. Aí a gente parou e começou a ter um planejamento estratégico, além do que a empresa tem hoje, que é super estruturado, muito grande, a gente tem um planejamento estratégico da área comercial. O que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma pulverização e uma diversificação de mercado? Então, eu trouxe uns meninos que trabalhavam comigo, que eram braço direito, que sabem do que estão fazendo na parte de proposta, que foi o Wellington Nunes. O outro foi o Rodrigo Almeida, né, que a gente sempre trabalhou junto para me apoiar na área comercial, e a gente começou a desenhar as unidades de negócio que a empresa tem hoje, que nós temos 9 unidades de negócio. Então, assim, a gente diversificou, pulverizou, a gente não tem uma concentração em um único cliente, mais de 40% do nosso pipeline de vendas. Então, ele é pulverizado, ele é muito diversificado. Se alguém fechar a torneira, a gente ajeita e segue os nossos processos. Outra coisa também, a gente não tinha conhecimento do mercado internacional, que hoje são os grandes players que compram equipamentos de processo para uma refinaria que fica instalada em alto mar, por exemplo. É uma FPSO, é uma plataforma de petróleo. Então, os grandes players ficavam em Singapura, né? O mercado argentino. Até mandei uma foto ontem para o Ronaldo. Eu comecei aqui em janeiro, em fevereiro a gente já estava na Argentina fazendo visita em todas as empresas de óleo e gás da Argentina. Um mês depois que eu estava aqui, para abrir a visão da internacionalização, da exportação e trazer negócios de mercados fora o que ela tinha no Brasil. Então esse foi um desafio, até, né, todo mundo se encaixar, o que é que faz, né, cada um, como é que você vai posicionar, mas não tem atendimento ali aqui. Cada um vai cuidar da sua caixinha num determinado segmento específico e todo mundo vende de tudo, porque era fechado. O cara que vendia um produto, ele não podia passar para o outro lá, que o cliente era dele, então isso causava um impacto muito negativo. Mas como assim? Mas vocês não fabricam? Ah, não, mas não é comigo, é com outro vendedor. Aí o cliente começa a ter um certo preconceito. Por quê? O cliente quer a solução do processo dele porque ele está lá com um problemaço na mão. É uma refinaria, é milhões de processamento de barris dias de petróleo, parado. Aí não é comigo, eu tenho que ver com o outro, ligar para o outro, vir aqui. Não. Então a gente conseguiu fazer essa harmonização, dividimos as unidades e todo mundo vende tudo e ajuda todo mundo para o processo, tá? Esse é um case que, se um dia eu for dar uma aula, fazer uma palestra, vai ser um case que eu vou contar desse sucesso da estruturação das unidades. Em 2018, os pontos chaves, né, dessa reestruturação da área comercial, na minha visão, foi a saída a campo, número 1.
né? A vendas era muito interna e não externa. Então os vendedores ficavam mais internos e não iam para a rua. Essa é uma disruptura. Não foi fácil, né? Não foi fácil, foi muito difícil, mas a gente conseguiu quebrar um paradigma muito importante de que os negócios que a Asvotec fabrica estão do portão para fora e não do portão para dentro. Um segundo ponto, unidades de negócio. Então, como que uma unidade de negócio pode vender produtos da outra unidade de negócio? É o atendimento ao cliente conhecendo todos os produtos. Então, outro paradigma quebrado. Os gestores de unidades fazer palestra técnica internamente para que todo mundo conheça os produtos que a Asvotec faz. Você entra dentro do cliente sabendo, mas e o torque? Não, o torque já é um processo muito técnico lá dentro, mas saber que a Asvotec fabrica válvula, acoplamentos, flare, forno, reator, coluna, torre, air cooler, o cara tem que saber. Então ele tem que saber entregar o portfólio completo, né? É pizza com borda, com catupiry, né? Tudo tem que estar mastigado ali. O cara tem que saber, o garçom tem que saber do que ele está, o portfólio do cardápio na ponta da língua. Então essa outra disruptura. Uma outra dificuldade também que a gente teve foi de montar as unidades de negócio, porque tinha coisa que era agrupada. A unidade de serviço, por exemplo, que é uma das unidades que cresceram mais aqui nesses últimos anos, e ela estava agrupada com outro produto que era um bem, né? Que são impostos diferentes, que é totalmente diferente, é um equipamento. O serviço não, são pessoas indo para campo, fazendo trabalho, mão de obra HH. Então essa também foi uma disruptura bem grande que a gente teve de desbloquear, né, a cabeça das pessoas para desvincular esse processo. E para mim o mais importante, né, a maior quebra de paradigma nosso é abrir a cabeça das pessoas para o mercado, para o mundo. O mundo é globalizado. Nós estamos em Montemor? Estamos. É uma cidade de 50 mil habitantes? É. Mas qual que é o problema de eu vender por uma plataforma que está em Singapura? Nenhuma. Entendeu? Então é outro ponto estruturante, eu acho, que desse quebra de paradigma que abriu, né, os olhos do mundo para a Asvotec, para Montemor, e a gente chegou nesse patamar. Por incrível que pareça, o recorde nosso de faturamento e vendas foi na pandemia. Entendeu? Então, a gente aqui numa empresa lá em 2019, 2020, início da pandemia, né? Nosso time estava voltando de Singapura quando estourou a pandemia em Singapura. Eu não estava nessa viagem, mas o Christian estava nessa viagem. Pegou o avião e estourou a pandemia lá na China. Foi assim, uma coisa de maluco. E agora, né? O que nós vamos fazer? O pessoal do RH, a Cláudia Oliveira, todo mundo reunido, diretoria reunida, o que nós vamos fazer? Quais as ações? E o mais legal de tudo, né? Eu falo assim, de boca para fora, assim, cheia. Porque não existe o Adriano Meirelles, que é o cara responsável por tudo isso. As pessoas que trabalham nessa empresa, elas têm muita vontade. Entendeu? Então, quando chega a ideia de vamos fazer diferente, vamos fazer isso, tem um mercado aqui, tem um mercado ali, os caras topam a briga com você. E na pandemia, todo mundo trabalhando, ninguém ficou em casa, todo mundo de máscara, com os cuidados que a gente tomou, álcool gel, o RH instalou acrílico nas baias, assim, nas células, para ninguém ter contato, né, com todo mundo. E o que a gente fez, cara? A gente arregaçou as mangas e continuou trabalhando por um mercado que estava precisando e necessitando de equipamentos de processo. Então, assim, teve o desafio, porque era um processo de segurança, era um processo de saúde, mas a gente não se abalou e a gente não se oprimiu com nada do que veio pela frente. A gente enfrentou de peito aberto, a gente enfrentou na linha de frente os processos do que o mercado tinha para comprar. E a gente bateu recorde em cima de recorde durante a pandemia. Foi assim uma coisa de espetacular, né? Coisa de maluco. Você fala assim, cara, não é possível. Não, a gente vendeu muito na pandemia. Muito, muito, muito. E continuou vendendo. O segredo, né, de toda essa realização são as pessoas. As pessoas precisam estar motivadas, porque se o time não quiser, não vai ter jogo. Você pode trocar peça por peça, colocar o cara que está no banco para entrar no jogo, não vai rolar se não tiver uma motivação. As pessoas têm que estarem motivadas e terem orgulho daquilo que elas fabricam.
E aqui em Montemor, por isso que eu falo da empresa familiar. Você ia no almoço domingo na casa da avó, todo mundo gostava daquela gelatina colorida, branca. Todo mundo comia aquilo lá, porque era uma paixão, todo mundo junto. E aqui as pessoas vibram quando sai um equipamento. Eles tiram foto, as pessoas vieram da cidade, viu o equipamento, parecia um submarino aí gigante aí na rua, parado. Todo virou centro turístico. Então, assim, a cidade apoia a Zvotec, as pessoas que trabalham aqui gostam da Zvotec, e o grande segredo para tudo isso dar certo que a gente vai fazer na área comercial é a paixão e tem que brilhar o olho. Se brilhou o olho, ninguém segura, ninguém para e a gente vai continuar fazendo o trabalho que for definido pelos acionistas da empresa. As metas são definidas em planejamento estratégico pelos acionistas. Eu quero isso, com isso, com isso. É a venda, é o faturamento, é a margem, é o EBIT. Tá aqui. Então vamos lá, vamos fazer. Então, assim, tem que ter a paixão de todo o time, porque não adianta nada o Adriano sair para a rua vender se ninguém aqui entregar, ninguém aqui fabricar, ninguém aqui soldar, ninguém aqui pintar, ninguém aqui embalar, ninguém colocar no caminhão e ninguém mandar embora. Não vai adiantar nada. Então eu posso pegar minha vara, amarrar meu saco aqui nas costas e pegar a estrada e ir embora. Não é verdade? A paixão de tudo isso que está acontecendo, todas as metas que foram batidas, é um processo da empresa como um todo. É todo mundo unido junto por um objetivo. Isso é sucesso e é histórico. É uma Copa do Mundo no time de futebol, um time de basquete, um time de vôlei. Os caras estão juntos, tá? Todo mundo. Desde o massagista até quem está gravando lá pro Instagram, é junto. Tá? Então não tem um campeão, é todo mundo junto. Não tem um cara, não. Cada um joga a sua parte e faz o objetivo acontecer. Um dos grandes diferenciais hoje do nosso time é a gente se tornou família. A gente é muito brother, a gente é muito amigo. Então a gente pode cobrar qualquer um o que for que ninguém vai se doer. Entendeu? A gente é muito amigo, a gente se cobra muito, a gente pega pesado um com o outro, mas a gente virou uma família. E as pessoas que andaram na área comercial esse tempo atrás, que não se encaixaram nesse formato, nesse sistema, automaticamente é expurgado. A gente não precisa nem mandar embora, a pessoa mesmo sai, porque ela não consegue conviver naquele ambiente de amigo. Então, assim, mas tá certo ou tá errado? Não tem fórmula. A gente criou isso naturalmente. Eu tenho uma pessoa no time que é meu amigo há 15 anos, mas o resto eu não conhecia. O Ronaldo eu conhecia aqui, o Fernando eu conhecia aqui, o Tavares eu conhecia aqui, a Meire, né, já conhecia, tá lá. Mas as outras pessoas, o Aldo, o Fabrício, eu conheci tudo aqui. Então a gente, cara, formou broderismo mesmo, assim, de amizade, sabe? De brother mesmo, de xingar, pô, caceta, não sei o que, lá. E acaba ali, aí alguém vê, né, a gente se cobrando, fala, cara, vocês estão loucos, vai sair na mão brigar, não. Oi, aí, beleza, tal, não sei o que, vai pro bar, toma cerveja junto. Que era comercial, é um pouquinho desfocada, né, é um pouquinho fora da... Mas é isso o segredo de sucesso nosso hoje da Zvotec. Eu posso falar com a boca cheia, a gente não tem preconceito, a gente não tem medo de vestir botina, macacão, capacete, a gente entra em qualquer lugar, a gente sabe se postar dentro de um processo químico, petroquímico, lá na refinaria, na manutenção, no processo, e a gente sabe participar num jantar, numa entidade de classe, com alta direção da empresa, com terno, gravata. Então, cara, existe uma multidisciplinaridade gigantesca no time hoje. Sucesso, fator de sucesso. Não é eu, é nós criamos isso. Nós criamos esse ambiente gostoso, de amigo. Se cobra e pode se bater, que tá tudo bem em 10 minutos. E a área comercial é sim, ela é uma vitrine, né? Todas as empresas que eu passei, não é só aqui na Zvotec, ela é vitrine para todo lado, porque o mais importante de quem trabalha na área comercial é o pé no chão e a humildade. Né? Não pode deixar o ego atropelar, não pode deixar o nariz se empinar, tem que manter os pés no chão, a centralidade. Uma das coisas mais importantes que eu falo para os meninos, não esqueçam de quem te ajudou lá atrás, porque nunca a gente começa com um projeto da Citrium de 350 milhões, que foi o nosso maior contrato em 60 anos. A gente começa com uma arruela, um parafuso de 30 mil reais. Só que o que acontece? A Citrium para mim passa a ser mais importante, eu vou atender a Citrium, e você nunca mais vai bater na porta daquele cara que te deu o primeiro pedido de 30 mil reais lá atrás. Você esquece dele, é natural. Então não esqueçam de quem te ajudou
a crescer todo isso aqui. Se o cara precisar do parafuso de 10 mil reais, nós vamos vender o parafuso para ele 10 mil reais, vamos entregar da mesma forma que a gente vai entregar o contrato de 350 milhões. Não pode esquecer. Isso é fator de sucesso também na área comercial. A gente não esquece quem começou lá atrás com a gente e ajudando a gente a chegar onde a gente chegou. Não pode. É lei. É lei. O molho da Zootec, né? O diferencial da Zootec é o conhecimento técnico do pessoal do chão de fábrica. E agora eu falo de boca cheia. Magela, Marine, o César, o Aparecido, né? Então você pega esses caras que conhecem, esse é o diferencial. Não teve um cliente que eu vendi que teve problema, que eles vieram aqui e esses caras resolveram. Então, esse é a receita desse molho, ninguém vai ter. Entendeu? Porque tá aí o segredo do chefe. Pelo que a gente passou, a dificuldade que a gente teve, né? Meu pai é aposentado FEPASA, mecânico diesel, minha mãe enfermeira, trabalhando no hospital. Então meu pai era de dia e minha mãe trabalhava à noite. Você imagina nós pra rua ali. Então, só que ninguém sabe, né? De todo esse corpo que foi criado, toda essa casca que foi criada. Então você para também pra pensar, nada assusta. Não assusta. O que tem que fazer? Subir no helicóptero e montar na plataforma? Bora, pá. Não tem tempo ruim. Tem que ir, vamos fazer. Tem que fazer o negócio acontecer. Nós tínhamos aqui um faturamento, né, X, muito voltado e muito concentrado a um único cliente, que era a Petrobras. E hoje a gente cresceu esse valor percentual em 7 anos em 10 vezes, em termos de faturamento. A gente cresceu em 7 anos 10 vezes o que a gente faturava a empresa. Porque a gente abriu o mercado, a gente pulverizou o mercado e a gente estruturou as unidades de negócio com metas estabelecidas, com o trabalho de inteligência de mercado. A gente tem um trabalho muito grande de inteligência, de leads, de estudar, de analisar, saber onde está, para onde está indo, quais são os avanços, quais são as novidades, o que o mercado vai comprar, né? Se ele vai sair do óleo e vai entrar no etanol, se ele vai fazer gasolina de avião através de bagaço de cana sustentável. A gente sabe por onde está indo. Então esse é um fator bem bacana. Tá? Não tem como não ter conexão. O network faz parte da área comercial. Você tem que conhecer gente. Se você não conhecer gente, esquece. Né? E o mercado todo é assim. Mas Adriano, lá no Japão é a mesma coisa. O cara tem contato, o cara tem relacionamento e o cara abre portas. É essa conexão que a gente tem que ter. E os vendedores têm que estar em todo lugar ao mesmo tempo. Tem que saber de tudo que está acontecendo dentro do nosso segmento, do nosso mercado. O cara tem que participar de apresentações, de congressos, de feiras, de eventos, jantares, ser convidado lá para ir na casa do cônsul da Dinamarca, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Um jantar que só entra cara importante, tem que estar lá também. Como você vai entrar, bicho? Se vira. Se veste de garçom e entra como funcionário para servir o vinho, depois chega lá, tira a roupa do garçom e põe o terno e a gravata. Tô brincando, fazendo uma parábola, mas é mais ou menos isso que a gente explica pra galera. Você tem que saber o que tá acontecendo. O cara de vendas tem que saber. Agora, tá acontecendo um projeto no mercado. Perdemos para um concorrente, faz parte do negócio. Agora, não saber que tá tendo aquele projeto no nosso time é inaceitável. Inaceitável. Por isso que é legal a conectividade que a gente fez hoje. Eu não sou da unidade de válvulas, mas eu sou da unidade de equipamentos e processo. Válvulas, tá tendo um equipamento aqui na Vale, vai ter um projeto, tal, vai lá e conheço o cara, sem ciúmes, sem ego, sem falar, é meu, não é meu, é de todo mundo. Tá todo mundo junto por um objetivo. Por isso que a gente conseguiu fazer o crescimento do faturamento em 10 vezes nesses 7 anos. E o mais importante, a gente gosta não de atingir a meta que é estabelecida pelo acionista. A gente gosta de bater a meta que foi feita o ano passado. Se a meta foi 450 e a gente fez 600, o ano que vem a gente quer ficar em 601. E isso já é conectado com todos os caras de venda. A gente não quer, vamos colocar a meta 460 o ano que vem. Não. É 460, mas a gente quer bater o que a gente fez no ano passado. Então já está impregnado assim na veia, corre na veia dos vendedores. Vamos bater o que fizemos no ano passado, tem que ser mais. É cobrado, sabe? Independente de se tem resultado financeiro para os vendedores ou não. Os caras vibram com a paixão. Isso que é o legal, que também não é fácil, entendeu? Tem gostado do que faz. Uma das coisas mais importantes, que eu também não vi em outro lugar, você falou uma coisa legal agora, Alisson. O Christian Mader, ele dá toda a liberdade pra gente. Claro, não é faz o que você quiser, não é isso. Tô falando liberdade de trabalho.
A gente vai nos projetos, ou Cris, tem um projeto aqui, tem um projeto em Singapura, tem um projeto na Argentina, vai para Kuala Lumpur, vai para a Índia, vai. Dá liberdade para a gente trabalhar. Então, acho que chegou no nível de confiança dele, ele também dá uma credibilidade grande para nós da área comercial, de a gente mostrar para ele, ó, o caminho é esse, e ele acreditar que a gente está falando que aquele caminho é o correto. Então, isso é bacana. A liberdade é fantástica. Até para a gente montar as unidades de negócio, ele nunca chegou e falou, não, isso aí, não, nunca. O que mais me impressiona hoje na Asvotec são as pessoas. Desde a hora que eu entro na portaria, pelo nascimento ali, pelo pessoal da portaria, pessoal da limpeza, pessoal da engenharia, RH, financeiro, logística, fábrica, as pessoas param para cumprimentar. Então não é porque o Adriano é o diretor, que tem medo do diretor, não, cara, até porque eu nem me acho o diretor, eu gosto da rua, da pegada, da venda, do processo, então isso me faz bem. Eu não sou visto como aquele o chatão do diretor chegou, ó, o bonitão do diretor chegou, ó, o diretor rico aí chegou, que dando uma de bom. Não, cara, visto como uma pessoa normal. E aí, isso que mais me impressiona, e isso me faz levantar de manhã e vir com muito orgulho trabalhar. Em nenhum momento desses 7 anos que eu tô aqui, eu levantei e falei, cara, puta, tem que ir lá. Nenhum momento. Venho com o maior orgulho e o maior prazer. Para o futuro, o que a gente projeta é esse trabalho que está sendo feito pelo RH, pela Cláudia Oliveira, pela Cláudia Souza, de sucessão, para mim é o mais importante. Porque é legado que você deixa. Muito dos aprendizados que as pessoas têm aqui internamente no chão de fábrica, ele não está escrito num livro de solda, de caldeiraria ou da engenharia do cálculo mecânico do software. Ele tem que colocar as coordenadas que ele aprendeu na vida, agente de relacionamento da área de vendas, são contatos, são relacionamentos, são aprendizados que a gente tem durante a vida. Então, eu não consigo passar tudo o que eu sei em uma semana, em um mês, em 30 dias. São períodos longos de aprendizado e passagem de bastão. O que eu espero pela frente, que quem vem no processo de sucessão e dê continuidade a todo esse trabalho, que para mim, na Asvotec, ele é construído com muito amor, muito carinho, muita dedicação, porque quando sai o equipamento, todo mundo, a Cláudia falou aqui também, brilha os olhos. É prazeroso para a gente ver um equipamento na estrada, é prazeroso para a gente ver um processo nosso. Então, que esse projeto que está sendo, vem já sendo conduzido pelo RH, dê uma continuidade e as pessoas peguem, esse brilho no olhar, essa paixão pela caldeiraria, pela solda, pela uma fábrica de fábricas, aqui da Asvotec, e dê continuidade nesse processo. É isso que a gente almeja e que a gente continue expandindo, conquistando novas fronteiras, novos mercados e de peito aberto para os desafios que o mundo vai colocar pela gente. A gente não sabe, se ainda vão continuar comprando equipamento de petróleo para refino ou se vão imprimir um equipamento de petróleo para refino. E que a gente saiba fazer impressora ou que a gente compre impressora e imprime.